Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Bahia 1, Corinthians 1 e o alerta desse empate na estreia. Sim, tem algumas situações pra gente ficar atento. Mas também preciso dizer pra vocês que Héctor Hernández desencantou, finalmente marcou o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians e um gol importante. Afinal de contas, foi um bom resultado ou não? O pessoal tá dividido aí, né? Poxa vida, foi todo mundo muito mal. O jogo realmente não foi tão interessante assim pro Corinthians. Algumas individualidades, elas voltaram a não aparecer. Tem alguns destaques negativos, e eles são muitos no jogo. Mas eu já vi torcedor aí colocando na conta de que o Ramon já tem que ir embora, que ninguém mais presta, que esse time reserva bota no lixo, contrata tudo novo. Eu sou mais de uma outra linha. Eu penso que foi um ótimo resultado. Tá, um bom resultado. Vamos lá. Claro que ótimo é sempre você vencer, né? Mas eu preciso analisar as circunstâncias. Eu preciso analisar o contexto. Gente, o Corinthians ainda está de ressaca do título. Quase que literalmente, né? Não posso afirmar, mas, gente, o jogo terminou na quinta-feira de madrugada. Na quinta-feira de madrugada, os caras estavam comemorando, que é natural. A sexta-feira ela é perdida, tá? O sábado é a viagem para Salvador. E o domingo acontece o jogo. Aí alguém pode dizer, não, mas espera aí, botou os reservas, preservou os titulares. É isso que um amigo meu do mundo da bola me diz sempre o seguinte, os reservas comemoram também, tá? Às vezes mais do que os titulares. Então, gente, é muito insano mesmo, né? Você é campeão na quinta-feira, domingo você tá em campo. E num jogo que, assim, o calendário ele não permite que você espere. Ele vale 3 pontos, ele vale a mesma coisa que o da última rodada. Então, pontos que daqui a pouco você não conquista agora, eles vão fazer falta lá. Isso é meio óbvio, né? A gente já se acostumou a enfrentar o campeonato de pontos corridos e sabe que tem pontos inegociáveis. Agora, não é só isso. É o Bahia, um bom time do Bahia, montado pelo Rogério Ceni, com bom investimento, com um ótimo meio-campo, com retenção de bola, circulação de bola, bons alas chegando. Cara, é um Bahia que chega, que erra inclusive na finalização. É o grande problema do Bahia. Mas é um Bahia que tem a bola, que agride o adversário, que é organizado. E que, obviamente, por si só já seria difícil. Então, tem a ressaca do título, tem a viagem, tem o desgaste, tem o Bahia, que é um bom time, jogando em casa. E aí, o Bahia sai na frente, o Corinthians fica com um a mais no comecinho do segundo tempo, e aí, claro que o jogo muda de cenário, né? Porque aí você começa a imaginar coisas melhores no jogo. Só que você não levou boa parte desses titulares que poderiam qualificar aquele time naquele momento do jogo. Um que outro. E aí você tenta lidar com aquilo que você tem. Tem quarta-feira, Sul-Americana, Huracan. Na Neoquímica Arena é verdade, mas já começa a trajetória do Corinthians na competição internacional. É muito louco, gente. É muito louco. E aí vamos pro jogo. O Corinthians montou uma equipe completamente reserva. Olha, o único titular foi o Yuri Alberto, que eu até questionei, porque eu falei assim, poxa, o Yuri saiu com dores e tal. O Emiliano disse que não preocupa, mas eu sei que o Yuri é fominha, ele quer jogar todo o jogo, ele se doa, ele joga machucado muitas vezes no sacrifício. Mas, pô, se preservou tanta gente, por que não preservou o Yuri, né? Enfim, felizmente não é nada demais. O Yuri é o único titular, né? Porque até o Matheus Donelli foi o goleiro titular na ausência do Hugo. O Hugo até revelou que estava jogando alguns jogos machucado já, mas que não ia abandonar o Campeonato Paulista no meio. Então estava trabalhando ali com o departamento médico, físico ali para que ele pudesse jogar. Na primeira possibilidade houve um refresco para ele. E vou dizer uma coisa, hein? O Donelli foi bem. Foi bem. Olha, pegou, o Bahia atacou o Corinthians. E o Matheus Donelli fez algumas defesas importantes, mais seguro. Acho que ele aos pouquinhos está tomando conta aí desse segundo lugar, né? Dessa vaga de reserva do Hugo. Ele foi bem no Campeonato Paulista. No começo ele atua também para a ausência do Hugo. E em outros momentos ele já esteve mais instável. Não é o caso agora. Acho que o Donelli foi muito bem, pegou demais e ajudou nesse jogo. Aí na direita o Léo Maná, na esquerda o Hugo. E são pontos bem negativos, né? Na verdade, pontos que a gente já conhece. Então, não é nenhuma surpresa, mas a gente lamenta de novo e a gente fala aqui porque não dá para insistir. As laterais do Corinthians normalmente são um problema. Tem resolvido com o Fabrício Angileri e com o Mateuzinho, que voltou a jogar bem? Tem. Mas quando você depende de outras situações, você esbarra numa dificuldade tremenda. O Léo Maná se mostra cada vez mais insuficiente e o Hugo
nem vale a pena perder meu tempo. E o Diego Palacios, que alguém me perguntou na live, que eu já tava algumas semanas sem falar dele, né? Porque não adianta mais, né? A gente fica batendo murro em ponta de faca aqui, fica perguntando sobre um cara que, enfim, e aí falta transparência, né? O torcedor tem o direito de pensar o que quiser do que aconteceu com o Palacios, no momento em que a verdade não vem à tona e não é comunicada. Enfim, a dupla de zaga, André Ramalho e Kaká. Meu Deus! Cara, impressionante, hein? E a gente reclama do Félix Torres, mas não há comparação nesse momento do Félix Torres e o Gustavo Henrique em relação a outros zagueiros do elenco. O André Ramalho e o Kaká com algumas dificuldades. E no segundo tempo, quando o Ramon ainda coloca o João Pedro, e por alguns minutos ali faz um sistema de 3 zagueiros, muda de novo o sistema, né? Então é um sistema que precisa ser trabalhado. Quando você escala um time totalmente reserva assim, a tua tendência é ter desentrosamento. Então foi realmente bagunçado e foi realmente complicado de assistir o Corinthians, porque aí as individualidades acabam não aparecendo porque o coletivo não existe, né? Aí, mas antes dos 3 zagueiros, teve o André Ramalho e o Kaká, com esses 2 laterais que eu citei. Aí o meio de campo, para eu não me perder aqui, para não errar, você tem o Breno Bidon e o Maicon de primeiro homem, né? O Breno Bidon e o Alex Santana mais alinhados ali numa segunda função, né? Vértices do losango, que na verdade não teve um terceiro homem, né? Porque aí teve 3 atacantes: o Thales Magno, o Romero e o Héctor Hernandes. Porque aí você tem e o Yuri Alberto, o Héctor Hernandes entrou no segundo tempo. E aí você tem uma escalação com o Thales pela esquerda, o Romero pela direita e o Yuri mais centralizado. Um 4-3-3, sem conexão entre os setores, né? Quando você escala normalmente um time assim, eu sei que o Bidon é um cara que dita muito ritmo e fez um ótimo jogo, tá? O Bidonzinho só não é titular porque o Ranieri fixou a frente da defesa, o Martínez está jogando muito e o Carrilho é intocável, né? Então não tem espaço nesse momento para o Bidon, na medida em que Martínez e Ranieri são muito competitivos, mais pegadores, né? Mas o Bidon é muito técnico, né? E ele, nesse jogo de hoje, na ausência de um meia articulador, o Bidon foi esse cara, né? Que ditou o ritmo, que buscou ter a bola para si, chamou a responsabilidade, mas ele ainda assim tinha que fazer coberturas ali, por quê? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, analisando a estreia do Corinthians em Salvador, empatando com o Bahia em 1-1. E a partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, mas antes eu quero ainda dar uma ênfase para o derby, para o título paulista que o Corinthians não ganhava há mais de 6 anos e saiu campeão diante de um time tão qualificado que é esse Palmeiras. Então só nos deixou o título ainda mais valorizado. O Corinthians que virou a madrugada de quinta para sexta curtindo, sexta-feira os jogadores ainda estavam aí com ressaca, apresentou à tarde, no sábado já viajou para o Bahia, né? E enfrentou ontem um bom time do Bahia. O Bahia é campeão baiano, tem um espetacular treinador. Corinthians que deu descanso para a maioria dos seus craques, né? Merecidamente, porque tinha alguns jogadores que já estavam jogando o sacrifício, sentindo dor, no caso do Rodrigo Garro, né? E eu até achei assim, surpresa de o Yuri Alberto ter ido pro jogo, porque ele também vinha com uma dor nas costas, no ombro há algum tempo, né? Mas o Yuri, ele gosta de jogar demais, é muito fominha, é um jogador que não quer ficar fora de jogo nenhum, né? E muita gente, né, falando que o empate do Corinthians foi ruim, né, que iniciou mal no Campeonato Brasileiro. Para mim, sinceramente, na minha ótica, no meu modo de ver, né, até concordo com muita coisa que o Chico Garcia falou, porque para mim foi um empate espetacular. Quando ele jogou diante de um grande time, esse Bahia não é à toa que é campeão baiano. É um time que tem um grupo de investidores, né, de empresários que cuida do clube, tem excelentes jogadores como Everton Ribeiro, né, que acabou aí até sendo expulso, porém é um jogador multicampeão, experiente, um jogador técnico, habilidoso, versátil, né? E o Corinthians trazer de Salvador empate. Foi uma estreia espetacular na minha ótica, né? Palmeiras ontem empatou
com o Botafogo em casa, no Allianz Parque. O Corinthians empatou fora de casa com o time reserva. O Palmeiras está praticamente com o seu todo time titular. E o Corinthians, sem suas principais peças, né? O Corinthians está muito cansado, deu um descanso grande. O Hector Hernanes foi empatar o jogo no finalzinho, né? De 44 a 45 minutos. Jogador que, né, e muitas vezes não foi nem relacionado para o jogo. Ontem nos ajudou empatando o jogo. Se o Corinthians tivesse com o time titular, teria ganhado esse jogo. Mas para ser uma estreia no Brasileirão, tá ótimo. Semana que vem o Corinthians já estreia na Sul-Americana, o Huracan, né? O Corinthians, mais uma competição internacional. Acredito que o Corinthians, após ter eliminado aí na pré-Libertadores, né, de uma competição internacional, que tenha aprendido, né, a jogar essas competições internacionais para esses rivais parar aí de tirar o sarro da gente, né? O Corinthians não sabe jogar título internacional, da competição internacional. Então eu espero que o Corinthians faça um brilhante jogo aí nessa estreia também na Sul-Americana, porque para mim no Brasileirão estreou muito bem, né? O Corinthians estava com a zaga totalmente modificada, né? Onde jogou Kaká, André Ramalho, né? O Corinthians muito modificado, na lateral também. O Fabrício Angeleri entrou só no segundo tempo para ajudar um pouco o time. E para mim essa estreia foi espetacular, foi excelente, foi dentro daquilo que eu esperava, com o time reserva, com o time cansado, né? Um time que a gente tem que entender que quem foi campeão comemorou, quem estava dentro de campo. Mas a gente tem que falar de um torno, é um plantel, um grupo. Os reservas também comemoraram, os reservas também participaram da festa, né? Então tá todo mundo ali um pouco cansado, um pouco, né, sem prazo de uma recuperação legal. Tem times que não chegaram à final do Paulistão, já estão aí há muitos dias descansando, fazendo aí 20 dias, quase um mês, né? É uma pré-temporada sem estrear, que no caso é o Santos, que estreou ontem, né? 20 e tantos dias sem jogar, e aí acabou perdendo pro Vasco. Então, de um todo, eu não acho esse resultado ruim, não. Já vi gente na internet, torcedor aqui, falou: será que o Ramondinho não tem que cair? Gente, vamos dar tempo ao tempo, vamos dar um pouco de tempo. O cara acabou de ser campeão. Como é que você vai demitir um treinador recebendo medalha? Não pode, isso é inadmissível. Então, assim, a gente não pode ser precoce ao fazer as nossas análises. Tem que dar tempo ao time, tempo ao tempo. A gente sabe que o presidente Augusto Melo, mas o diretor executivo Fabinho Soldado estão de olho no mercado, estão estudando as possibilidades de reforçar o elenco. Fabinho e Augusto, melhor do que ninguém, sabe da carência do time. Tem algumas peças que precisa de uma reposição, precisa de outro jogador, né, para chegar, vestir a camisa. Nós precisamos de mais um atacante, precisa de mais um zagueiro, precisa de um lateral direito. Tudo isso o Fabinho, mas o Augusto Melo sabe. Só que o futebol hoje está muito inflacionado. O futebol hoje está muito difícil de você fazer a contratação. O Corinthians precisa de esperar oportunidade de mercado. O Corinthians não tem dinheiro. Um clube que tem 2,4 bi de dívida, então um clube desse está passando por um momento muito difícil. Mas, resumindo, para mim a estreia foi pertinente. Hector Hernanes quebrou o jejum, desencantou, marcou o gol de empate, né, de cabeça ao final do jogo. E de um todo o resultado para mim foi importante. Agora nós temos o Vasco da Gama, o próximo adversário. O Corinthians vai receber na Neoquímica Arena o Vascão e tem chance de o Timão sair com a vitória, ir para 4 pontos, né, iniciando um brasileiro, se ganhar o Vasco, para mim, de forma muito positiva, de forma que me deixa bastante esperançoso para o Corinthians fazer um excelente campeonato brasileiro esse ano de 2025. E aí, fiel, e vocês? O que vocês acharam do jogo ontem? Vocês gostaram? Quais são os pontos negativos que vocês viram? Quais são os pontos positivos? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixar também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo.
Tchau, tchau.